Olá, tudo bem? Sou Emildo Coutinho, estou aqui mais uma vez para falar do meu segundo livro desta vez, que se chama Jamais Serás um Dimas Drauman, Anotações de um Adeus às Ilusões. Esse livro eu também estou analisando ele na minha dissertação de mestrado, junto com outros livros, sobre esse tema, a perda da ilusão com o jornalismo, né? Depois eu vou falar dos outros livros também, mais precisamente, né? Mas o fato é que, assim, nas nossas vidas a gente tem, cada um de nós, se for contar as histórias, as coincidências, né? Aquilo que nos chama a atenção, todos teriam algo para contar. E a minha é essa, né? Eu recebi agora, ontem, mais precisamente, né, uma mensagem de uma amiga de infância, via WhatsApp, né, me mandando o link sobre o Joe Biden, né, uma matéria, né, na Folha, né, cujo título é Político Profissional, Hábil Negociador e Rei da Gafe, Biden teve vida marcada por tragédia. Daí ela recortou uma matéria, um trecho da matéria que diz o seguinte, que a irmã do assessor do Biden casou com um alemão e veio morar no Brasil. E essa mulher americana, eu já sabia disso, que eu cito isso aqui nesse meu livro. Eu tenho aqui o calhamaço. Hoje é assim, né? Eu não tenho publicado ainda, que é o original praticamente, né? Tenho que... E nem está inteiro aqui. Minha esposa está com o restante lá, que ela está fazendo uma última revisão, embora já esteja à venda no Amazon, e livrarias e na editora. Enfim, essa americana, né, irmã do assessor do Biden, quando ele começou a carreira dele política, né, casou com esse alemão judeu. Eu falo assim sobre os pais desse que veio a nascer no Brasil, que aqui no livro ele tem um pseudônimo de Dimas Drauman. Aí ela falou, eu lembrei do seu livro, né, ela é amiga de infância e leitora. Então, assim, eu fiquei surpreso, né? Daí ela, você tem que escrever um novo capítulo do livro, né? Numa outra edição, talvez até. Embora eu teria que ver, porque ali o personagem ele vai para uma cidade do interior e daí termina a história. Eu teria que avançar, se for escrever, né? Sobre isso aqui. Mas teve outra coisa também que eu descobri, que eu cito no livro, né, um caso ali com uma escritora e o Carlos Heitor Coni, que eu tenho vontade de esclarecer, mas provavelmente eu vou fazer outro projeto. Quem sabe um outro livro e quem sabe talvez um outro livro sobre essa questão que eu não sei ainda. O fato é que essa questão de você mexer num livro já publicado, e eu tenho feito isso no meu primeiro livro, mexi muito nele, sobre a história da congregação cristã, aquilo assim, vai ficar meio redundante, mexia comigo o fato de mexer no livro depois de publicado, mas o Henry Miller já fazia isso, ele foi muito criticado por isso, só que ele chegou até o fato, assim, a questão de mudar a característica dos personagens, né, de uma edição a outra. Aquilo me chamou a atenção. Mais ou menos, talvez, né, não tanto assim, né, é mais ou menos o que eu faço, assim, o que hoje a tecnologia nos proporciona. Mas em relação a esse livro, eu não sei se eu vou fazer isso, porque, como eu falei, eu teria que mudar ali o tempo do livro e daí vai mexer muito. Mas o fato é que esse Dimas Drauman aqui do título, Jamais Serás um Dimas Drauman, ele chamava o Joe Biden de Tio Joe. Até brinquei com ela, tem uma parte aqui que o personagem, José Renato Ribeiro, Zé, a quem, né, na redação de um jornal paranaense, muito famoso, que não existe mais, ele foi comparado, por isso esse título, como alguém que ele jamais seria, o Zé, esse repórter. Tipo, o editor lá, o Drauzio Dali Caneta, falou para ele assim, né, depois de uma certa tortura ali fizeram com esse repórter, disseram assim para ele, nós tivemos aqui um Dimas Drauman, é pseudônimo, é quase isso, né? Eu não quero falar aqui o nome dele, mas o fato é que ele chamava o Joe Biden de Tio Joe, Uncle Joe. Aí citou outros grandes aí, um grande escritor hoje, né?
que escreve sobre história, eu não vou falar o pseudônimo que eu não me lembro agora, sinceramente, mas eu cito também ele, e esse Dimas Drauman, que ele disse para o repórter, tipo, ó, nós tivemos essas grandes celebridades aqui para humilhar o jovem repórter, tipo assim, entendeu? Né? E a gente está dispensando, né? O cara, depois de uma série de tortura psicológica que eu descrevo no livro, ele é mandado embora. E eis que chega nessa notícia, assim, né? O início do livro já é assim, algo, né, que mostra essas questões, assim, porque esse repórter, ele mora nos Estados Unidos, acontece um monte de coisa, ele retorna para o Brasil e tal, e eis que um dia daí ele liga o rádio e ele ouve uma notícia, assim, porque o Dimas Drauman tinha sido ministro da comunicação, então já começa por aí, poxa, o cara é bom mesmo. Eu brinco com a minha amiga, falo, não, ele não poderia nem, sei lá, lamber a cueca desse Dimas Drauman. O cara é um cara, né? Um tio assim, né? Claro, hoje é o presidente dos Estados Unidos, naquela época não. Mas o fato é que, né? Pai alemão, judeu, a mãe americana, imagina. E o Zé, ele é um Zé no livro, né? Uma série de coisas, sabe? Quem quiser ler o livro eu recomendo, é muito bacana, assim, sabe? Quem leu gostou. Vendeu alguns exemplares, tá aí. No Amazon tá por R$22, eles estão dando desconto, achei um preço bacana, né? Então eu inicio aqui o livro dizendo assim, ao ouvir aquele nome afamado e pomposo, no rádio de meu carro, o Zé conta em primeira pessoa. Em plena crise do governo federal, 25 de março de 2015, fiquei paralisado. O ministro Dimas Drauman, dizia a notícia, deixou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, nesta quarta-feira, em meio ao vazamento de um documento interno creditado a ele, em que avalia haver, abre aspas, um caos político, fecha aspas, no governo. Então o cara foi ministro, ali fala na matéria, né, que esse jornalista foi ministro, né, desse governo aqui nessa época. Mas o fato é que eu fiquei surpreso, sim, como as coisas são, né? Enfim. Então é isso. Jamais serás um Dimas Drauman, anotações de um adeus às ilusões, cujo título se refere a um grande jornalista, nascido numa colônia de alemães, né, em Rolândia, filho de uma mulher americana, chamava o presidente dos Estados Unidos, né, agora, né, que na época era senador, eu não sei como foi a carreira dele, Uncle Joe, né, que tem, de uma certa forma, uma relação às avessas com o José Renato Ribeiro desse livro, né? Interessante, viu? Eu não podia deixar de mencionar isso aqui. Vamos ver o que mais vem por aí. Essa questão da escritora e o Carlos Heitor Coni também é uma coisa que mexeu muito comigo, mas uma hora eu falo sobre isso. Grandes nomes, né, que estão por aí, né? Esse livro aí para quem quer fazer jornalismo, é jornalista, ou mesmo que gosta de autoficção e de uma leitura assim, de bons livros, modéstia à parte, eu recomendo. Fica aqui a dica, nos vemos na próxima, até mais.